Programa Viver é Melhor aqui pela Boa Vontade TV, o nosso espaço de educação em saúde, sempre abordando temas relacionados ao nosso dia a dia, aqueles assuntos que as dúvidas aparecem ali no cotidiano, na hora de se alimentar, de comprar um medicamento, de procurar um especialista, mudanças no nosso corpo, notícias que a gente não entende muito bem o que elas significam, novas tecnologias. A gente fala sobre tudo isso aqui no programa e não apenas do ponto de vista físico. A saúde emocional e a saúde espiritual também são sempre estudadas aqui no nosso programa. Por isso, fique à vontade, mande suas perguntas, conte suas experiências de vida. Todos os temas são importantes. Ligue para nós, 0310 07 940, 0310 07 940. E o nosso e-mail também, sempre à sua disposição, é o viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. A gente fala agora, na primeira entrevista do programa de hoje, sobre um assunto que é mais comum do que a gente imagina. Segundo pesquisas, atinge de 10 a 15% dos casais. Vamos falar sobre a infertilidade. Entender que problema é esse, se ele é exclusivo de homens, de mulheres, de quem é a culpa, sempre se perguntam isso. A gente vai falar sobre isso hoje. Será que tem algum culpado nessa história? A gente fala sobre tudo isso, em especial no público feminino, como a infertilidade acontece, contando com a nossa entrevistada. Recebemos aqui a doutora Patrícia Varela Costa, ginecologista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Antes da gente começar a falar sobre mulher, homem, quem tem problemas de infertilidade, define pra gente o que significaria infertilidade. Quanto tempo tentando ter um filho sem conseguir esse objetivo? Ok. Por definição, a infertilidade é considerada quando um casal que mantém vida sexual ativa, considerando essa atividade em torno de 3, 4 vezes por semana o intercurso sexual, não alcançar uma gestação em até 1 ano. 1 ano de tentativa, sem uso de preservativo, Claro. de anticoncepcional. Claro, isso é importante ressaltar. Um casal com vida sexual ativa, que não use nenhum método contraceptivo, em até 1 ano é considerado normal essa espera. Muito embora se considere que um casal tem uma chance de engravidar por ciclo de tentativa em torno de 20%. Então, a cada mês, aquele casal pode engravidar 20%, no máximo 25%, dependendo da idade da mulher. Então, esperamos que 1 em cada 4 casais engravide a cada mês, tentando, obviamente. Essa estatística mostra que em 6 meses, metade dos casais que buscam a gravidez devem conseguir. A outra metade leva os outros 12 mais tempo. E em casos de mulheres mais velhas, não se costuma esperar 12 meses para investigar ou mesmo fazer uma avaliação mais detalhada. Porque essa chance de engravidar vai diminuindo com quanto mais idade a mulher tiver. Sim, é fato. Essa estatística de 20% a 25% é para que idade? Mais ou menos. Mulheres com menos de 35 anos. 20% é uma estatística mais adequada. Os 25% seriam mulheres bem jovens, 18, 20 e poucos anos. Mas hoje em dia a maioria das mulheres tem esperado para engravidar. Muitas mulheres têm optado por engravidar após os 30, 35, às vezes até 40 anos. E aí é que aparecem as dificuldades. E aí tem essa redução da porcentagem, mas que ainda não chega a ser um problema de saúde. Não, se souber ser contornado, orientado adequadamente, conduzido, há muito o que se possa fazer. O que mais causa a infertilidade hoje em dia? Olha, existem várias possíveis causas. E aí você estava falando há pouco dessa questão de, é uma questão, um problema masculino, um problema feminino. Enfim, a gente considera a infertilidade um problema conjugal. Uma vez que é o casal que busca a gravidez, a gente não pode responsabilizar somente um ou outro. Mas estatisticamente, nós sabemos que 30% das causas de dificuldade para engravidar vem do homem, por fatores masculinos, alterações em espermograma, enfim. Os outros 30% vêm exclusivamente das mulheres, e aí não tem nenhum fator masculino associado. Existem também 30% de causas mistas. Muitas vezes encontramos fatores relativos, simples, femininos, associados a um fator também relativo masculino, quando os dois combinados acaba gerando uma dificuldade maior. E por fim, somando essa estatística aí, os outros 10% vêm de esterilidade sem causa aparente, que nós chamamos, em termos médicos, de ESCA. É quando você realmente investiga o casal e não encontra absolutamente nada. E o casal está ali tentando há anos e anos. Nesses fatores que levam à infertilidade, tanto masculinos quanto femininos, mas principalmente os femininos, a gente pode dizer, por exemplo, que há questões genéticas relacionadas? Podem haver, podem haver.
Bom, inicialmente pensamos em avaliar a paciente como um todo. Cada paciente que chega no consultório de um especialista em reprodução assistida deve ser considerado o casal como um todo e a mulher ser avaliada sobre todos os aspectos relacionados a essa fertilidade. Então, desde uma boa anamnese, que seria uma história clínica, considerando ciclos menstruais, regularidade desses ciclos, considerando sinais indiretos de ovulação. É importante que essa mulher ovule. E para isso, como que nós sabemos que a mulher ovula? Através de ciclos regulares. Eu costumo dizer, mulher que menstrua regularmente, ovula adequadamente. Irregularidades menstruais geram alterações ovulatórias. Em primeiro lugar, avaliamos a ovulação, então, procuramos causas de alterações no colo do útero, às vezes uma ferida, uma vulvaginite, uma inflamação que ainda persiste, precisa ser tratada, investigada. Investigamos muito bem a cavidade uterina e o útero como um todo, principalmente o endométrio, que é onde abriga o embrião, que é o forrinho de dentro do útero. Avaliamos, inclusive, as trompas. Fatores de alterações de trompa são fatores extremamente importantes relacionados à fertilidade. E aí vale ressaltar que a gravidez ocorre nas trompas. O encontro dos gametas, o encontro de óvulo e espermatozoide, necessariamente deve acontecer na trompa em vias naturais. Então, as trompas precisam estar funcionais, desobstruídas, adequadas. Além disso, buscamos também avaliar o marido, claro, através de um processamento seminal, de uma análise seminal completa, ou que é mais comum das pessoas saberem o nome, que é o espermograma. Assim como a gestação é um processo complexo, uma mudança muito grande, também é um processo muito grande de investigação para descobrir onde é que está o problema. Sim, a espécie humana é complexa, né? E nós mulheres não somos tão férteis quanto comparadas a outros animais. Então, se considerarmos dentro dessa estatística dos 20% por mês, como eu falei, é importante avaliar todos esses aspectos que podem influenciar. E a gente tem visto hoje pesquisas relacionando consequências de hábitos alimentares não saudáveis, por exemplo, à diminuição da fertilidade, como, por exemplo, mulheres que estão obesas, em situação de obesidade, que têm a fertilidade reduzida. É verdade. Por que isso acontece? Isso acontece por um desequilíbrio hormonal. Então, vamos imaginar que a obesidade é uma alteração metabólica, é uma alteração que inclui outros hormônios relacionados, que podem comprometer a produção de estrogênio, pode comprometer a produção de hormônios da tireoide, de prolactina, outras dosagens hormonais, e nisso tudo culminar com irregularidade menstrual e, por fim, alterações e distúrbios ovulatórios. Então, deve ser uma preocupação hoje as mulheres que estão ganhando peso ou que estão obesas e ainda querem ter filhos, elas precisam ter também essa preocupação de saber que nessa situação é mais difícil engravidar. Sim, mas por outro lado é importante saber que tem correção. Perdendo peso, muitas dessas mulheres restauram a sua fertilidade. Essa questão do sobrepeso está muito relacionada a uma entidade chamada síndrome de ovário policístico, que é uma alteração ovulatória extremamente frequente, que acomete um grande número de mulheres em idade reprodutiva. Não apenas as que estão acima do peso, mas sim, todas as mulheres. Existe a síndrome de ovário policístico de pacientes magras, sem sobrepeso, e existe com uma frequência, uma tendência maior as pacientes serem mais gordinhas. E com isso a gente sabe que tem que tratar a síndrome como um todo e considerar o diagnóstico adequado, né? Quer dizer, aquela mulher, seja ela magra ou com sobrepeso ou com obesidade mórbida, entender se ela realmente tem um fator ovulatório e qual é a causa desse fator. A mais frequente é a síndrome de ovário policístico, mas existem outras causas. E a síndrome de ovário policístico, já que nós estamos falando nesse assunto e pela prevalência toda, é importante que se considere que existem critérios para essa síndrome. Não é toda paciente que tem microcistos no ultrassom, nos ovários, ela tem síndrome de ovário policístico. Ela precisa ter outras alterações. E aí inclui irregularidade menstrual, inclui uma tendência a hiperandrogenismo, que significa aumento de hormônios masculinos,
todas nós mulheres temos hormônios masculinos, resta saber a quantidade. Claro que é infinitamente menor do que os homens, mas é importante que haja um equilíbrio nisso. Além disso, elas podem ter uma resistência periférica à insulina aumentada, o que significa uma tendência a diabetes. Exatamente. E aí, controlando com medicações adequadas, fazendo uma dieta, ela perdendo peso, ela restaura a função ovulatória. Isso é que é muito importante. E conhecer a dieta adequada, né? Saber, às vezes a gente tem uma noção de que é comer saudável, mas o que é comer saudável? Né? Conversar abertamente com o seu médico ou a própria nutricionista para adequar melhor aos hábitos daquela paciente. Qual é a prevalência da síndrome dos ovários policísticos na população? Ela é superior à prevalência de endometriose, que é uma outra causa bastante importante de infertilidade. Eu acredito que em torno de 20% dos casos de alterações ovulatórias vêm através de síndrome de ovário policístico. Outras causas de alterações ovulatórias podem vir desde alterações da tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo, alterações de prolactina, que é um hormônio extremamente importante que influencia em todo o ciclo menstrual, deficiências de produção de hormônios através do hipotálamo, que é uma glândula que fica dentro do cérebro. Tudo isso imbricado influencia na função ovulatória, influencia no ciclo menstrual e compromete a fertilidade por um fator de alteração de ovulação. Mas não tem só o fator de ovulação, né? Tem os outros que nós citamos, o uterino, do colo, as trompas, o masculino, mas é uma causa bastante frequente. E a endometriose? Explica pra gente como a endometriose é uma muito doença frequente também. Sim, ela acomete 10 a 15% das mulheres em idade fértil. E a endometriose é uma doença benigna, mas muitas vezes ela tem um comportamento maligno, porque ela pode prejudicar muito a qualidade de vida dessa paciente, dessa mulher. De uma forma geral, a endometriose pode causar principalmente cólicas, dor pélvica e cólicas menstruais muito intensas, o que não quer dizer que todas as mulheres que têm cólicas menstruais tenham endometriose, mas há que se pesquisar. Exatamente. Ela não tem uma causa definida, né? Existem várias teorias para explicar a endometriose e em medicina, quando a gente tem muita teoria para explicar um acometimento, às vezes é porque nenhuma delas tem uma comprovação certa. Então, por conta de não saber exatamente a causa, ela tem um controle, mas ainda não tem uma cura, mas é possível controlar. E o que se tem de muito, muito claro na literatura é que as mulheres têm demorado muito tempo, os seus médicos, para diagnosticar endometriose. Então, se diagnosticada precocemente, é possível corrigir, é possível controlar através de medicações, suprimindo a menstruação por um tempo. Em pacientes que querem engravidar, pode até ser indicado, dependendo do acometimento, uma videolaparoscopia, e corrigir com bastante cuidado, bastante direcionada a preservar a fertilidade dessa mulher e realmente é possível conseguir uma gestação através dessa correção clínica ou cirúrgica e até mesmo através de técnicas de reprodução assistida. O mais importante é saber, tem solução. E quanto antes diagnosticar, melhor. E existem estudos que mostram que muitas vezes demora-se para diagnosticar uma endometriose numa mulher mais de 10 anos. Porque o diagnóstico é difícil, né? Quer dizer, não existe um exame específico que fala, olha, é endometriose. Às vezes o ultrassom está normal, às vezes você consegue descobrir apenas por uma ressonância magnética, por uma dosagem de um hormônio, de um marcador bastante importante chamado CA125, e quando ele está alterado, sugere endometriose, mas o diagnóstico de certeza é através de uma videolaparoscopia. Mas somar tudo isso com alteração de trompas, com dor pélvica e dificuldade para engravidar, tudo indica que possa ser endometriose. E aí tem que particularizar, investigar adequadamente. Existem ultrassons hoje bastante avançados com Doppler, enfim, com abordagem, às vezes até via intestinal, para poder diagnosticar e não deixarmos de ter essa certeza, porque muda completamente todo o planejamento em tratamento. E já que nós temos, então, essa importância tão grande ao diagnóstico e o tratamento, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Aproveite esse momento para mandar suas perguntas sobre infertilidade. Ligue para nós, 0310 07 940, 0310 07 940. Daqui a pouquinho a gente continua nossa conversa com a doutora Patrícia Varela Costa, ginecologista. Permaneça você também aqui com a gente.